você já descobriu? A pergunta mais importante é: você está vivendo ele? Nós fomos chamados para ser pequenos cristos. A luz maior é Jesus. E somos chamados para ser seus imitadores. Se Jesus era mentor, se Jesus era guia, se Jesus dava a mão, cuidava, orientava, auxiliava, nós estamos exercendo este mesmo papel hoje. Nós falamos, cantamos aqui, né? Pode cair o mundo corre em busca de sucesso. E muitas vezes deixa o quê? O lado espiritual por último. Esquece de alimentar. Eu costumo dizer, eu uso isso nas minhas mentorias, que nós somos uma tríade perfeita. Mente, corpo e espírito. Nós precisamos alimentar o corpo, precisamos alimentar a mente, precisamos alimentar o espírito. Se você faz isso, é impossível. Vocês já ouviram falar, provavelmente assim, do diagrama causa e efeito? Muitas pessoas confundem e acreditam que os efeitos, eles são um problema. Quer ver? Efeito é como se fosse assim: a pessoa está doente, e aí ela começa a ter febre, tosse, uma coriza, uma coceira, o que mais? Diarreia, vômito, dor no corpo. Isso é o quê? Efeito. Em outras palavras, sintomas. Por trás disso tem uma causa. Consequentemente, a doença do corpo. O que pode, por exemplo, provocar febre, tosse, coriza? O quê? Por exemplo, estresse, baixa imunidade, má alimentação, déficit de vitaminas, não dormir bem. E aí, quando, por exemplo, chega um paciente para mim igual na quinta-feira, me veio uma pessoa indicada por outra, e aí a pessoa já, né, quanto é? A preocupação da pessoa é quanto é? Vamos conversar. Por que você está me procurando? E aí ela, não, é só porque eu perdi o emprego, eu não estou bem, estou tendo umas crises de ansiedade. Mas quando a gente sentou e fomos conversar, eu não durmo bem, eu estou com uma filha com problemas, e aí eu estou me estressando, me desgastando muito, minha filha tem depressão, meu esposo bebe muito, e aí caiu de uma altura de 4 metros, machucou muito a mão. Entende que não é só uma coisa, é uma série. E aí, todas essas causas, né, na verdade, originam inclusive outros sintomas, está atrelado ao seu problema. Várias causas, várias situações, vários efeitos, deixando um corpo, uma mente. E aí ela falando que ela está sozinha indo para a igreja, e aí um espírito adoecido. Vários. Como é que eu faço para me endireitar? Eu, 2023, precisamente no dia 1º de março, eu passei pelo maior susto da minha vida. Você já se assustou a ponto do seu corpo simular um infarto? Você já se assustou a ponto de todo o teu corpo adoecer? Quem sabe não tem oportunidade, eu consigo contar para vocês o milagre que Deus fez na nossa vida, né? Na verdade, nós tivemos 4 filhos, o primeiro nós perdemos. E para medicina, eu era estéril e jamais teria filhos. No namoro, a gente planejou ter 3 filhos. Tudo fica registrado, né? Tudo fica lá. Deus leva em conta também os nossos sonhos, sabe? E em todos os meus 3 partos, todas as minhas 3 gestações, um pior do que o outro. Para vocês terem uma ideia. Na minha primeira gestação, aliás, em todas as gestações, eu tive somente placenta, sangramento, resolução para aborto. O meu corpo, além de ele ter dificuldade de fecundar, ele tem dificuldade para segurar. Ele entende que é um corpo estranho e quer expulsar. Então, todas as 3 gestações eu tive que segurar até o final da gestação. Primeiro parto, cesariana sem anestesia. Segunda gravidez, 5º mês de gestação, teve que abrir minha barriga. 4 meses depois, uma nova cirurgia, uma cesárea, onde a minha filha, dentro do ventre, fez algo que é raríssimo para a medicina e sobreviveu. Então, não vou contar os detalhes, quem sabe numa oportunidade vocês me convidem para contar para vocês. O
parto, sem sintomas nenhum. Eu fui ao hospital porque a minha mãe, e mãe é mãe, filha, vamos ao hospital, tem alguma coisa errada. Eu não estava sentindo nada. Chegou lá, o primeiro médico falou, não tem nada, mas na hora que ela feriu minha pressão, eu já estava com pré-eclâmpsia, sem sintomas nenhum. Naquele dia eu tinha feito pré-natal. Minha pressão estava 11/7. Do nada eu entrei no hospital com pré-eclâmpsia e eles interviram imediatamente. Eu não fui para o quarto. No consultório eu fui direto para o bloco cirúrgico. O meu quadro evoluiu para síndrome HELP. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. É uma síndrome altamente mortífera. Eu sobrevivi. Então, assim, tem muita coisa. E com isso, muitas sequelas ficaram no meu corpo. Perdi vários órgãos por causa disso. E eu tenho um problema que os médicos não conseguem resolver. Como eu disse, em 2023, eu passei por esse susto. Eu já estava obesa, devido às sequelas da última gestação, inclusive. E lutando, porque era muito magra e de repente um peso que não cabia em mim. E não só pela estética, a própria obesidade traz comorbidades, mas eu não tinha nenhuma comorbidade. Mas a partir daquele susto, todo o meu corpo desandou. Hoje eu sou uma pessoa de depressão alta, estou com 2 doenças autoimunes. Estou tentando descobrir o que é, ou com o meu coração ou com o meu rim. No meu último exame, inclusive, eu estava conversando com o colega essa semana, eu falei, desculpa não ter te respondido antes, eu estava num ambiente hospitalar, e ele me manda, tudo bem, vai dar certo, ela vai conseguir, sabe? Eu disse, sim, mas todos os meus exames deram alterados. E aí, na nossa classe ali, se eu não me engano, todos relataram de alguém, algum parente, algum conhecido, descobriu câncer, ou que está lutando contra o câncer, né? Se tratando. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque a síndrome HELP, ela deixa sequelas, né? E o primeiro órgão que a síndrome ataca é o rim. Então, se ela deixa cicatriz no rim, a probabilidade desse rim futuramente dar problemas é o que tem acontecido comigo. Só que também não tem sintoma só do rim, tem sintoma do coração. O último órgão que a síndrome ataca é o coração. Faltando meio pulmão para a síndrome atacar meu coração, eles interviram, me levaram para o CTI e aí começou o processo. Essa síndrome não tem tratamento, não existe remédio. O que os médicos fazem é cuidar dos órgãos, tentar atacá-las com remédios que vai proteger estes órgãos para que ela não prolifere. Meu filho nasceu no dia 14 de novembro de 2019. No dia 7 de setembro de 2019, eu enterrei uma amiga que teve um parto precoce. O meu também foi precoce, teve que interromper. O meu foi interrompido no pior mês, que é o 8º. A chance de sobrevivência tanto da mãe quanto do filho é muito pequena. E ela, no 7º mês, teve que interromper, porque a dela também evoluiu para síndrome HELP. Mas ela não sobreviveu. Quando você passa por tudo isso, você começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui? Porque era para mim ter morrido no primeiro parto. A ponto deles virarem para o meu esposo e falar: você vai ter que escolher uma, não dá para salvar as duas. E aí eu continuei me questionando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim assim? Porque minha mãe desejava muito ter uma menina, minha mãe desejou muito ter uma menina, ela teve 2, na verdade 3 meninos antes de mim, mas o terceiro não sobreviveu. E aí ela desistiu, falou: vou ligar, a dor do parto é demais para mim, eu não quero mais, eu não consigo mais. E aí ela juntou dinheiro, não sei, acho que era cruzado, cruzeiro na época, muitos anos atrás. E quando ela chegou com dinheiro aqui, doutor, dinheiro para fazer carregador. Os médicos de antigamente eram médicos raiz, um toque na barriga, eles sabiam que a mulher estava grávida. E aí ele fez um toque na barriga da minha mãe, não foi toque interno, foi toque na barriga. Ele falou: então, a senhora vai ter que guardar esse dinheiro aí, que a senhora está grávida. Não tá. E aí eu vim. 6º mês de gestação, ela quase me perdeu. Tudo por medo da dor no parto. E aí ela descobre, na hora do parto, que ela me viu, porque antigamente não tinha o quê? Exames visuais, né? Não fazia ultrassom. E aí naquele momento a minha vida está completa, uma menininha, assim, sorrindo. Aí, por que essa menininha veio?
morrido na primeira, mas Deus falou, não, Isabel e Benjamin, vem aí, segura a onda. Fortalece aí, a mente principalmente. Mas eu havia perdido há 6 meses. 6 meses antes de eu engravidar da Esther, eu tinha perdido meu primeiro bebê. E isso afligiu a minha vida por 8 anos. Eu tive uma depressão profunda por causa dessa coisa. Até um dia que eu entendi que se eu não tivesse perdido aquele bebê, eu não teria tido isso. Porque as contas não iam bater, sabe? As contas não batiam. Aí eu parei de orar, eu sofri. Dentro de uma depressão. E a possibilidade impossível de engravidar, a Isabel veio. Dentro de uma depressão, eu falo que Jesus usou a Isabel como um comprimido para me levantar da cama. E eu nunca mais voltei para lá. Nunca mais tomei medicação. Fui diagnosticada com uma doença que eu deveria ter usar remédio para o resto da vida. Nunca mais eu usar. Jesus, quando Ele faz para valer. Deus não tem miséria, Ele não faz pela metade. E aí eu volto a me perguntar sempre, o que eu estou fazendo aqui? Em 2023, após esse susto, eu falei, Senhor, eu já sei o que eu vim fazer aqui. Eu precisava passar por tudo isso para entender que tem um monte de mães passando a mesma coisa. Tem um monte de mulheres passando a mesma coisa. Tem um monte de mamães que perderam seus bebês na primeira gravidez como eu. E tem um monte de mamães que nasceram e morreram logo depois. Tem um monte de mamães que tiveram seus bebês já grandes. Por algum motivo a vida os levou a acreditar que não valia mais a pena viver. E essas mamães perderam seus filhos precocemente de forma inacreditável. E eu entendi o que eu precisava fazer. Mas eu falava, Senhor, com a minha profissão eu não posso falar do Senhor. Porque dentro de um ambiente terapêutico eu não posso pegar a palavra. Primeiro eu tenho que respeitar a opção religiosa da outra pessoa. Eu falei, então me dá uma forma. Eu preciso ter uma forma. E aí Jesus falou assim, olha, aprende de mim, aprende comigo, aprende de mim. Eu falei, se Jesus é mentor, eu vou me tornar uma mentora. E através dessas mentorias eu tenho conseguido falar de Jesus. Por quê? É a primeira coisa que eu falo. A primeira coisa que eu pergunto, você tem fé? Você tem fé em alguém? Você tem fé em algo? Você adora? Quem você adora? Nós precisamos evangelizar. Sabe o que eu tenho aprendido? E o meu tempo já foi. Eu tenho aprendido que o que adianta eu ganhar 1 milhão de almas e eu perder a minha própria? Porque isso é possível. Não se engane. Isso é possível. O que adianta ganhar o mundo e perder o principal? O que adianta ganhar o mundo, ganhar a igreja e perder a casa? O nosso primeiro e maior campo missionário é o lar. Não tenha dúvida disso. Se você não casou, entenda. Seu primeiro campo missionário são ambos, o casal. Marido e mulher orando juntos, um pelo outro, separados, porque a gente tem que ter a nossa oração individual, mas juntos sempre um pelo outro e pela vida espiritual dos dois. Após os filhos virem, aí o campo de guerra aumenta. Aí a coisa fica difícil. E a coisa muda completamente de figura. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou falando. Não importa se o filho é melhor do ser do mundo. Eu falo que a gente tem filhos de formas, de maneiras bem diferentes, né? A minha filha Esther é um ser humano assim, que não responde a ninguém, não altera a voz para ninguém, extremamente obediente. Linda, parece um modelo, nunca vejo. Eu falo para ela, não se preocupe, porque isso não é agora. Vai com calma. Se prepare para ser a melhor esposa, que Deus vai te dar a melhor esposa. Antes de querer o melhor esposo, você tem que ser a melhor esposa. Mas a Isabel, meus queridos, ela ali já tem muito livro escrito lá no céu. Eu falo com ela, amiga, vamos conversar aqui. Eu costumo muito usar a vara, né? Eu não vou negar para vocês que eu tendo a usar 2 vezes. Meus 3 filhos, todos têm alguma coisa, fisicamente são perfeitos, mas fisiologicamente eles têm deficiências. A Esther já tem um diagnóstico, a Isabel tem um diagnóstico aberto, e o Benjamin, no primeiro período, 4 anos de idade, a escola me chamou 3 vezes durante 1 ano. Não é falta de correção, não é falta de culto no lar, não é falta de comprar lição, não é falta de estudar lição. É a
entendi que era um complemento do meu propósito. Porque eu vou falar para vocês, eu tenho lugar de fala. Em muitos assuntos eu tenho lugar de fala. Quando se trata de uma maternidade, por exemplo, de um parto você sofreu violência obstétrica, eu tenho lugar de fala. Sobreviver a 3 partos que pareciam mais um massacre, tenho lugar de fala. Filhos que têm transtornos, lugar de fala. Mas também tem lugar de fala quando o assunto é buscar a Deus, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ensina. E aí eu tenho aprendido que nós precisamos passar por um processo de transformação, garantir, aí vocês entendam a palavra garantir, porque nós não temos mérito nenhum, mas o salvo, ele tem comportamentos. Os meus comportamentos não definem, não são aquilo que vai bater o martelo para a minha salvação, porque senão seria o próprio mérito. Mas quem é salvo tem comportamentos, entende? Sabe do salvo alguém? Não. Mas entre os salvos vão estar quem? Os guardadores do salvo. Entende a diferença? É sobre isso. Nós passamos por 3 fases durante a vida. Fase da melhoria, eu vou correr por tempo. Fase das mudanças e a verdadeira transformação. O que é melhoria? Ai, nossa, menina, se fosse a parede aqui, tá cheia de canetinha, vamos pintar? Pô, vamos trocar a cor da tinta, né? Vamos pintar? Isso é o quê? É melhoria. Mas se de repente a parede racha, pintar vai resolver? Aí você precisa fazer uma mudança na estrutura, uma mudança ali, porque é algo já o quê? Que está provocando, ou pode provocar, um desastre, alguma coisa ruim. Melhorias e mudanças depende de quem? De mim. As melhorias que eu quero fazer no meu estilo de vida, por exemplo, quanto às roupas que eu visto, é Deus. Não, quem faz essas melhorias? Sou eu. Quem faz as melhorias para quem quer, por exemplo, mudar o estilo de vida na alimentação? É o Espírito Santo que fala com a gente, mas quem toma a decisão? Quem faz essa melhoria? Somos nós, eu e você. Mudança. Olha, eu trabalhei muitos anos. Vou usar uma aqui. Música. Eu trabalho no Ministério da Música desde os 12 anos de idade. Grupinho, não tinha muitas pessoas, eu já cantava, já tinha um dom na música. Tanto que aos 14 minha mãe falou: preciso investir no seu dom. E aí ela me colocou, eu sou musicista, eu toco instrumento, fiz aula de canto, para melhorar, para aperfeiçoar aquilo que Deus já tinha me dado. Porque para Deus é sempre o melhor, não o resto. E aí, se eu me cansar da música, eu posso fazer o quê? Mudança. Né? Eu falo: olha, eu tenho muitos anos no trabalho da música, gosto da música, posso continuar ajudando, mas eu quero mudar. Esse ano eu quero trabalhar com o Ministério da Mulher. É uma mudança ou não? Isso eu estou falando de forma espiritual, mas isso serve para qualquer área da vida. Vou mudar de profissão, vou cambiar, vou mudar, vou migrar. É uma mudança ou não é? Uma mudança séria, inclusive. Mas quem tomou essa atitude? Vou parar de trabalhar no sábado. Porque eu sei que o sábado é o dia santo, sagrado, separado para adoração. Deus descansou no sábado, não foi porque Ele cansou. Deus descansou no sábado, porque naquele dia Ele criou um dia para que todos viessem adorar. Isso é uma mudança ou não é? Mudança. A pessoa tomou uma decisão. Não importa se eu vou ficar desempregada, se Deus vai abrir a porta hoje ou não. Mas eu tomei a mudança, eu tomei a decisão e eu vou mudar. Agora, quando a gente fala de transformação, a busca por transformação é um processo enorme. Você começa com as melhorias, daqui a pouco você faz grandes mudanças e você não se contenta, você fala: Senhor, está faltando alguma coisa. Você tem uma vida íntima com Ele maravilhosa, você tem seu devocional ali um dia, você trabalha, você faz tanto dentro quanto fora, na casa, mas você fala: está faltando alguma coisa. E aí, o Espírito Santo entra e faz o complemento, a ação final. Que te leva a ter uma transformação da experiência. E para a gente não sair daqui sem ler a Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6.
invocai-o enquanto está perto. Trouxe aqui um monte de dados para passar para vocês, mas o nosso tempo avançou. Já tem uns 4 anos que eu tenho estudado muitos astros, sabe? O que o segundo céu tem nos dito sobre o abreviamento da volta de Jesus? Que a Terra está gritando. Mas o que o segundo céu tem a dizer? Que os planetas planetários aqui, que os outros astros, que as outras galáxias, que os buracos negros, que o nosso Sol. E aí, eu não sei se vocês acompanham, mas a gente tem aí um relógio imaginário, que é o relógio que denomina o final do mundo. Conhece? Esse relógio estava a 90 segundos para o Apocalipse. 90 segundos para o fim do mundo. São cientistas que estudam tudo: economia, geografia, história, desastres. Eles usam tudo isso, principalmente o comportamento humano, para eles irem lá e mudarem esse relógio. E toda virada de ano eles mexem no relógio, com exceção dos últimos 2 anos, que foi de 2022 para 2023, de 2023 para 2024. Mas de 2024 para 2025, eles mudaram. Eles mudaram 1 segundo. Então, de 90 segundos para o fim do ano, para o fim do mundo, agora estamos a 89 segundos. Aí você pensa assim, mas 1 segundo? Mas a conclusão que ele chegou é a seguinte: o mundo não aguenta mais. E depois que Rússia e Ucrânia estão nesse embate que eles estão, e o Oriente Médio, a gente chegou à conclusão que nós estamos diminuindo mais ainda o nosso tempo aqui. Estima-se que em 70 anos a Terra não esteja mais habitada. Que daqui a 50 anos, alguns lugares do Brasil, inclusive, não serão mais habitados. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a nossa temperatura tem oscilado muito. Tudo na Terra está gritando assim: olha, Jesus está voltando. Como está a minha casa? Como está a minha vida? Como eu tenho vivido? Eu tenho feito melhorias? Eu tenho ficado só nas melhorias? As mudanças são suficientes? Eu preciso e entendo que eu preciso passar pela verdadeira transformação. Para passarmos pela verdadeira transformação, somente a verdadeira experiência, única e particular com Jesus Cristo é possível. Alguns conseguem isso no primeiro encontro. Zaqueu, Nicodemos, lembra? A vida fez assim, um encontro só. Mas Pedro viveu com Jesus 3 anos e não parou. Ele só foi entender nos últimos segundos do segundo tempo. Foi nos últimos dias de Jesus aqui na terra, após a ressurreição. Ele foi entender. Mateus viveu com Jesus, a verdadeira transformação levou tempo. Mas será que nós temos todo esse tempo? Será que ainda temos todo esse tempo? Toda transformação traz uma revolução. A revolução começa em mim, ela emana para a minha casa, da minha casa vai para a nação, da nação vai para o mundo. Você quer fazer parte da revolução que vai mudar o mundo? Essa revolução está para chegar. Eu estou usando a palavra revolução, uma palavra forte, mas para vocês entenderem. Se a revolução não começar com você, a sua casa não vai ser afetada, sua nação não vai ser afetada, seu planeta não será afetado. E o ID é para todos nós precisamos fazer parte dessa história. Nós somos escolhidos e convidados a fazer parte dessa história. É um privilégio para mim e para você fazer parte dessa história. E essa história está chegando ao fim. Tua casa está contigo? Se não está, teus joelhos estão fazendo o papel necessário, mamães, não desista. Se tem alguma mamãe aqui que o filho desviou, que o filho está fora, que o filho nunca quis vir, ela vai te dar uma esperança muito grande para a gente. As últimas orações recolhidas na terra serão as orações das mães. Então, enquanto a senhora tiver fôlego, não desista. Não existe lixão de oração no céu. Um dia que eu ouvi essa frase, eu acho o máximo. O que Deus faz com as orações que vai para o céu? Joga no lixo? Tem lixão de oração lá em cima? Não. Ele pega todas para ele. O que ele faz? Aguarda e confia. Aguarda e confia. Jesus está voltando. É só um pouquinho mais. É só um pouquinho mais que nós precisamos aguentar. O sábado missionário geralmente nos ensina a sair para o mundo. Hoje nós estamos aprendendo que primeiro é você. Seu fundamento, a sua fundação tem que estar na rocha. Porque se estiver na areia,
quem você trouxe vai, mas você fica. O pior trajeto daqui para o céu não é o caminho estreito. Sabia disso? Sabe qual é a pior parte do caminho que nos leva até o céu? Chegar na porta e não entrar. Exatamente. Eu chego a me arrepiar. O pior trajeto é chegar na porta e não entrar. Orientação para criança fala que muitos filhos vão entrar e os pais vão ficar. Oh, Deus, misericórdia. Muitos pais, aí que é doído. O amor que eu tenho pelos meus filhos, entrar e eles ficarem. Muitos casais vão se separar neste momento. Viveram uma vida, bodas de diamante, mas vão se separar neste momento, porque um entra e o outro fica. Tem um verso, desculpa, não é um verso, mas é uma fala que eu recebi há uns dias atrás. Eu quero compartilhar com vocês com relação à família. Diz o seguinte: se a sua melhor versão não for dentro do seu lar, todo o resto é encenação. Forte. Todo o resto é encenação. Hipocrisia. A revolução afeta você, sua casa, sua nação e seu planeta. E aí a gente precisa viver intimamente os 7 passos da revolução para alcançar a verdadeira transformação. Nós não vamos ter tempo para passar cada um deles detalhadamente, mas o primeiro passo é o incômodo. Tem alguma coisa te incomodando? Você fala: Senhor, eu não me entreguei ainda por completo. Tem alguma coisa que está me segurando aqui do lado de cá. É o incômodo. O incômodo, todo incômodo traz para si um chamado. Se você tem um incômodo, esse incômodo está te chamando para alguma coisa. O chamado te dá entendimento, te dá clareza. Então, toda clareza vem de um chamado. Aí o quarto passo, sabe o que é? Uma crise. Porque o inimigo começa a entender o que está acontecendo. E aí ele fala: ela está querendo abandonar aquele pecado, acariciar? Espera aí então. E aí começa. E aí a nossa mente começa a trabalhar contra, mas o Espírito Santo não desiste. E aí ele continua nos levando para o objetivo, para o propósito, nos dando cada vez mais clareza exata. Aí a gente vai para o quinto passo, que é a reflexão. A gente começa a pensar. Lembra? Qual é o meu chamado? Senhor, para que eu vim? Agora você entende. A reflexão traz prece para baixo. É nesse momento que você fica enraizado, firme. O sexto passo, você ativa, você começa a trabalhar. Você para de fazer o que não precisa e passa a fazer o que é preciso. E o sétimo e último passo, que para mim é o mais lindo de todos. Ocorre a transformação e da semente você colhe fruto. A parte mais importante da nossa transformação é começar com frutos. É pelos frutos que nós somos conhecidos. Você não tem o poder de transformar você, mas você tem o poder de plantar. Saiba que o plantio é livre. Você pode plantar o que você quiser. Já ouviu pessoas que falam: eu não quero nem ouvir falar de Deus. Seu Deus para mim, não consigo entender que Deus amoroso é esse que você faz. Para mim ele é vingativo, levou meu filho e matou minha mãe. Tem de ouvir? Esse plantio é livre. Agora, o que nós vamos colher é exatamente com relação àquilo que nós plantamos. Sabe quem que é o agricultor? Sabe quem que é o agricultor? Por que o plantio é livre, mas a colheita não? Porque a Bíblia fala que o agricultor é Deus. E aí ele vem fazendo o quê? A limpeza. Ele limpa. O que fica aqui? Não tem como colher banana se eu plantei maçã. Só é digno, eu sou apaixonada por essa frase, só é digno de comer o fruto aquele que ousou plantar a semente. Plante a sua semente. Plante a sua semente aqui dentro. Nós precisamos trabalhar na igreja? Sim. Plante a sua semente dentro de casa, todos os dias. Regue da melhor maneira possível. Para que um dia
Senhor, eu fiz tudo. Me ajuda, socorro. Mas só vai comer do fruto aquele que planta. O processo dói. E muitos desistem do caminho. Não desista. Como eu disse agora há pouco, é só um pouquinho mais. Não desista. Jesus está vindo aí. Não dá mais para continuar nesse mundo, não. Eu conheço uma pessoa, ela é espírita, e a crença dela é: de tempos em tempos a terra se renova. E aí, vou morrer agora e possivelmente eu vou reencarnar quando a terra se renovar. Que dificuldade que eu tenho para entender isso. Sendo que Deus fala que ninguém conseguiu imaginar o que Ele está preparando, por que eu vou querer continuar aqui? Por mais que ela se renove, o pecado continua. A miséria, a tristeza, a dor vai continuar existindo. Não importa quanto tempo leva para ela reencarnar. Se fosse real. O que Deus tem para nós é muito melhor. A vitória é para os persistentes. Só os vencedores perseveram até o fim. Só quem sabe no pódio é quem percebeu até o fim. O fruto mais importante, são as últimas palavras. O fruto mais importante nós não colheremos. O mais importante que você pode colher na sua vida é a salvação. O fruto mais importante que nós vamos colher lá no céu, lá no Éden, aquele fruto que vai alimentar o nosso corpo eternamente. Eu quero passar por essa transformação, eu quero viver essa transformação, eu quero viver esse dia, eu quero chegar lá, eu quero entrar, mas tudo isso vai depender da minha vida aqui. Nós precisamos viver o processo e chegar ao final dele aprovado. Precisamos chegar ao final aprovado. Não desista, meu irmão, não importa a coisa. Jesus é o único caminho e Ele está vindo aí nos buscar. Nós vamos finalizar concluindo o nosso viver. Nosso viver, pode colocar, é pouquíssimo. Estamos nas cenas finais deste mundo. Tem muita coisa para vir, muita coisa para acontecer. O livro do Grande Conflito, Apocalipse, nos fala isso. Tem muita coisa. Você viveu com Jesus? E se precisar, você aprendeu a morrer por Ele também? É forte. Não somos nada sem Jesus. Sem Ele aqui não há prazer. Ele completa o que faltar em nossos corações. E acaba todo sofrimento neste mundo sem vida.
tempo, se nós tivermos todo ele, será maravilhoso. Mas que se não, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar e nos ensinar a pedir a correta e a verdadeira transformação, para que naquele grande dia possamos nos achar aprovados diante de Ti. Porque a opinião do Senhor é o registro do Senhor que importa. Portanto, sabemos que nós iremos passar pressões neste mundo, pressão familiar, pressão às vezes na própria igreja, pressão do mundo, mas que não venhamos ceder a nenhuma delas, porque nós temos bem estabelecido em nossa mente o nosso alvo. E o nosso alvo é a salvação, o nosso alvo é a eternidade. Querido Deus, sela hoje no livro da vida todos que estão aqui, representando-te dos seus lares. Que o Senhor possa, por favor, no poder que há no nome de Jesus, na preciosidade do sangue de Jesus derramado por nós, que através dele que nós buscamos de Ti essa bênção, o selamento das nossas vidas, os nossos nomes ao lado do Senhor, para que naquele grande dia possamos ouvir diretamente dos lábios do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai. Amém. Nós possamos estar firmes e de pé neste grande dia, para ir morarmos com o Senhor eternamente. Salva-nos, Senhor, salva a nossa casa, salva os nossos filhos, salva-nos de nós mesmos, se preciso for. Faça o que preciso ser feito, Senhor, mas que seja feito para a nossa salvação. Oramos clamando pelo nome de Jesus Cristo, porque é nele que há poder, é no sangue de Jesus que há poder, e é no sangue dele que nós revestimos neste momento para tomar posse desta promessa. Oramos. Amém.